E aí, pessoal? Nesse vídeo a gente vai ver como adaptar todas aquelas ideias que a gente viu para equações lineares ordem 2 para o caso de equações lineares de ordem mais alta. Vamos começar vendo o que é uma equação linear no caso geral. Então, uma equação linear de ordem n é uma equação que pode ser reescrita nessa forma aqui. A principal diferença para a equação de ordem 2 que a gente viu é que agora a gente permite que a equação contenha derivadas da função incógnita de ordem muito mais alta. Então aqui, nesse caso, se essa função an de x for uma função não nula, então essa é uma equação de ordem n para essa função incógnita y. E um problema envolvendo uma equação linear de ordem n, ele vai estar bem definido, ou seja, ele vai conseguir definir uma única solução, sem somente se a gente colocar também n condições sobre a função incógnita. Então, o problema de valor inicial, envolvendo uma equação linear de ordem n, ele apresenta aqui n condições sobre a função y e as primeiras derivadas. Lembrem que no caso de equações de ordem 2, a gente só precisava de duas condições, que era o valor da função num ponto x0 e o valor da derivada. Se a gente estiver trabalhando com uma equação linear de ordem mais alta, a gente precisa de mais condições para definir bem o problema. E isso é garantido pelo seguinte teorema de existência e unicidade. Então, o teorema de existência e unicidade para o caso de uma equação linear ordem n é muito parecido com o que a gente viu para o caso de ordem 2, e ele diz que se a gente tiver todas essas funções coeficientes aqui e o termo não homogêneo contínuas em algum intervalo da reta, e, além disso, nesse intervalo i, a função an, que acompanha a enésima derivada na equação, se ela for diferente de zero, então qualquer problema de valor inicial, com condição inicial dentro desse intervalo i, vai ter solução e essa solução é única. E mais, o que esse teorema também está dizendo é que essa solução está definida em todo o intervalo i. Então, só olhando para as funções coeficientes da equação, a gente já consegue determinar o intervalo máximo de existência da solução, o domínio da solução para esse problema de valor inicial. Vamos ver um exemplo disso. Então, aqui, nesse exemplo 1, eu tenho uma equação linear, ordem 4, não homogênea, e eu tenho aqui 4 condições iniciais. Todas elas dadas nesse ponto x igual a 1. Então, para determinar o intervalo máximo de definição da solução, eu vou desenhar aqui a reta real e agora eu vou identificar todas as funções coeficientes. Então, olhando para a equação, eu tenho que as funções coeficientes que aparecem são essas aqui. Então, A4 é a função que acompanha a quarta derivada na equação, a 3 é a que acompanha a terceira derivada e assim por diante. F é o termo não homogêneo. Notem que na equação não aparece nenhum termo envolvendo a segunda derivada da função incógnita y. Isso é porque a função coeficiente da segunda derivada é zero. Bom, agora olhando para todas essas funções, eu vejo que a maioria delas não apresenta nenhum problema de continuidade. Tirando aquela função A3, todas as outras são funções contínuas na reta toda. Ou seja, essas funções não apresentam nenhum problema para a gente aplicar o teorema de existência e unicidade. A única função aqui que não é contínua em toda a reta, ela não está definida em toda a reta, é a função A3, que é a tangente de x. Tangente é uma função que não está definida em π sobre 2, menos π sobre 2, 3π sobre 2, assim por diante. Mas em todos os outros pontos ela é contínua. Então, os únicos pontos em que essa função A3 tem problemas são nesses pontos da forma π sobre 2 mais algum múltiplo inteiro de π. Então, eu vou marcar na reta real esses pontos que dão problema. Então, vou marcar aqui na reta real os pontos que dão problema para essa função A3. Próxima coisa que a gente tem que analisar são os pontos onde aquela função A4 se anulam. A gente precisa excluir esses pontos para encontrar o intervalo máximo de definição. Então, como a função A4 é x mais 1, isso significa que ela só é igual a zero no ponto x igual a menos 1. Então, vou marcar esse ponto aí também na reta real. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é verificar aonde que o meu instante inicial aparece na reta real. Como o meu instante inicial aqui é x0 igual a 1, aqui está o meu instante inicial, e, portanto,
Agora eu só preciso ver qual é o maior intervalo que contém esse ponto 1 e não contém nenhum desses pontos problemáticos que a gente marcou. Nesse caso, o maior intervalo é dado por esse intervalinho aqui em verde, que é o intervalo menos 1 π sobre 2. Portanto, pelo teorema de existência e unicidade, eu sei que esse problema de valor inicial tem solução e que a solução está definida no intervalo menos 1 π sobre 2. Ou seja, a gente não precisa resolver a equação diferencial para saber isso. Só olhando para as funções coeficientes e para o instante inicial, a gente já sabe que a solução desse problema está definida em menos 1 π sobre 2. Bom, a gente viu que o processo de resolver uma equação linear passa pelo problema de resolver uma equação homogênea. Então, vou escrever aqui algumas propriedades de equações homogêneas de ordem n, que a gente já viu para o caso de ordem 2. Bom, então uma equação linear homogênea, ordem n, é uma equação que tem esse formato aí. A única diferença para o que a gente estava vendo até agora é que a função aqui que aparece do lado direito, aquela f de x, é a função identicamente nula. Então, uma propriedade que vale também para equações de ordem geral é o princípio da superposição, que diz que se você tem várias soluções para a equação linear de ordem n, por exemplo, se você tem m funções que satisfazem essa equação homogênea aqui, então qualquer combinação linear dessas funções também vai satisfazer a equação linear homogênea. Então, para quaisquer valores de beta1, beta2, beta3, beta-m, essa combinação linear aqui também satisfaz a equação diferencial. Uma coisa que muda um pouco no caso geral é o Wronskiano de funções. Então, dadas n funções, a gente vai chamar de Wronskiano o determinante dessa matriz aqui, onde na primeira linha a gente coloca as n funções, na segunda linha a gente coloca a primeira derivada das n funções, na terceira linha a gente coloca as segundas derivadas dessas n funções e assim por diante, até formar uma matriz quadrada. Então a última linha vai ser a derivada de ordem n-1 dessas n funções. E agora, com essa definição geral de Wronskiano, a gente pode enunciar o teorema sobre a solução geral de uma equação linear ordem n. Então, se a gente tem n soluções para uma equação linear homogênea ordem n e o Wronskiano dessas n soluções é diferente de zero, então a solução geral é dada por essa combinação linear geral dessas n funções. Ou seja, isso quer dizer que qualquer solução da equação linear homogênea pode ser escrita como uma combinação linear dessas n soluções que a gente já tem. Isso é a mesma coisa que dizer que essas n soluções geram o espaço de todas as soluções para a equação diferencial. Em particular, o conjunto de todas as soluções dessa equação diferencial é um espaço vetorial de dimensão n, e essas n funções formam uma base para esse espaço vetorial. Essa mesma afirmação vale para o caso de equações ordem 2, né? Basta trocar n por 2. Vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo 2, eu tenho essas três funções y1, y2 e y3, e a gente quer determinar a solução geral para essa equação linear homogênea ordem 3. Bom, eu tenho essas três funções aí, o problema não está dizendo nada, mas a gente supõe que essas três funções sejam soluções para essa equação. E, de fato, essas três funções satisfazem a equação diferencial. Fica aí o tema de casa para substituir essas funções ali na equação e ver que, de fato, elas são soluções. Então, para montar a solução geral, só preciso garantir que essas três funções satisfazem aquela condição sobre o Wronskiano. Então, vou montar o Wronskiano dessas três funções. Aqui na primeira linha dessa matriz eu tenho as funções y1, y2 e y3. Aqui eu tenho as respectivas primeiras derivadas e aqui as respectivas segundas derivadas. Expandindo esse determinante, eu obtenho que o Wronskiano é 6x, que é diferente de zero em qualquer intervalo que não contenha zero. Portanto, isso quer dizer que a solução geral para aquela equação diferencial é dada por essa combinação linear aqui daquelas três funções. E acabou. Vamos falar um pouco sobre o caso não homogêneo. Aqui eu estou com uma equação linear, ordem n, não homogênea. E o que esse teorema está dizendo é que se a gente conhece uma função que resolve essa equação diferencial, uma função em particular que satisfaz essa equação diferencial não homogênea, então a solução geral dessa equação não homogênea também é dada por essa soma, onde esse primeiro termo
é a solução geral da equação homogênea associada, ou seja, é análogo ao que a gente viu no caso de ordem 2. E esse último termo é uma solução particular. Então, se a gente conhece alguma solução YP para a equação não homogênea, a solução geral é dada por essa YP mais a solução geral da equação homogênea associada. E é isso. Aqui também é o mesmo resultado que a gente viu para a ordem 2, a gente só está trocando 2 por n. O que eu quero fazer no resto desse vídeo é ver como encontrar essa YH e essa YP para o caso de equações a coeficientes constantes, que é o caso principal que a gente sabe resolver. Então vamos começar vendo o método de como encontrar a solução para o caso homogêneo. Então, uma equação, ordem n, linear, homogênea, coeficientes constantes, é uma equação que tem esse formato. A única diferença para os slides anteriores é que agora as funções coeficientes que aparecem aqui na equação são funções constantes. E para encontrar a solução de uma equação homogênea com coeficientes constantes, a gente vai implementar o mesmo método que a gente fez para equações ordem 2. A gente vai procurar por soluções que tenham essa cara aí na lambda x. E, portanto, para encontrar essas funções, a gente vai substituir esse formato na lambda x na equação. Substituindo, a gente obtém essa expressão. E, como eu tenho e na lambda x em todos os termos aqui do lado esquerdo, posso botar em evidência esse e na lambda x ou cancelar esse e na lambda x. E eu obtenho que, para que e na lambda x seja a solução da equação homogênea, eu preciso que lambda satisfaça essa equação polinomial. Essa equação é o que a gente chama de equação característica. Agora, como a equação diferencial tem ordem n, a equação característica vai ser uma equação polinomial de ordem n, e não mais uma equação polinomial de ordem 2. Toda equação polinomial de ordem n sempre possui n raízes, ou seja, sempre existem n valores que satisfazem uma equação polinomial de ordem n. O problema é que esses valores podem ser reais, podem ser complexos e não precisam ser distintos. É o que acontecia lá no caso 2 para equações lineares de ordem 2. Lá, a equação característica tinha só uma raiz real distinta, o que significa, na verdade, que ela tinha duas raízes reais que eram iguais, que era diferente do caso 1, que a gente tinha duas raízes reais distintas. Vamos ver como é que ficam as soluções da equação diferencial em cada um desses casos de soluções para a equação característica. Então, de novo, a equação característica para uma equação de ordem n vai ser uma equação polinomial de ordem n e cada raiz real que essa equação característica tiver, eu vou ter uma solução do tipo e na lambda x, porque essa condição sobre lambda dada pela equação característica vem do fato que eu estou procurando por soluções do tipo e na lambda x. Então, cada raiz real distinta vai dar origem a uma solução do tipo e na lambda x. Também, cada par de raízes complexas distinto vai gerar um par de soluções envolvendo exponencial seno e exponencial cosseno. Mesma coisa que acontecia no caso de equações lineares ordem 2. Lembrando, como na equação característica todos aqueles coeficientes a n-1, a 0 são reais, então sempre que a equação tiver uma raiz complexa, ela também vai ter outra que é o complexo conjugado. Então, esses valores complexos vão sempre aparecer aos pares. E é por isso que, para cada par de raízes complexas, a gente vai ter esse par de soluções aqui. Uma solução envolvendo o exponencial seno, outra envolvendo o exponencial cosseno. Agora, o que a gente falou antes, as raízes podem aparecer repetidas aqui na equação característica. E, para cada raiz real repetida, a gente vai implementar um processo muito parecido que a gente usou lá no caso 2. Por exemplo, se lambda 0 é uma raiz da equação característica, então e na lambda 0, x vai ser uma solução da equação diferencial. Se lambda 0 aparecer de novo na equação característica, então a função e lambda 0x vezes x vai ser outra solução. Se lambda 0 aparecer de novo como raiz da equação característica, outra solução vai ser x vezes a anterior, ou seja, x² é na lambda 0x. E a gente vai fazendo isso para cada vez que lambda 0 aparecer como raiz da equação característica. A gente já vai ver como identificar quantas vezes a gente tem que usar essa raiz lambda 0 para construir soluções. E um cenário que é completamente novo aqui é as raízes complexas também podem se repetir. Ou seja, se aquela raiz alfa mais beta-i aparecer mais de uma vez como raiz da equação característica, a gente não só vai ter aquelas soluções que a gente escreveu ali em cima,
como agora a gente vai ter novas soluções, que são as anteriores, também multiplicadas por x. E a gente vai multiplicando por x cada vez que essa raiz aparecer como solução da equação característica. Esse fenômeno de ter uma raiz repetida, porém complexa, não tem como aparecer em equações lineares ordem 2, porque no caso de ordem 2, a equação característica tem no máximo 2 raízes. Para que tenha repetição de raízes complexas, a gente tem que ter uma equação de ordem pelo menos 4. Bom, vamos fazer um exemplo para ver se a gente consegue deixar um pouco mais claro o que está acontecendo, principalmente nesses dois últimos itens. Aqui nesse exemplo 3, eu quero encontrar a solução geral para essa equação diferencial linear homogênea, coeficientes constantes, ordem 5. Então, para encontrar a solução geral, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou montar a equação característica. A equação característica é uma equação polinomial que tem os mesmos coeficientes da equação diferencial. E notem que tudo que está escrito do lado esquerdo eu posso reescrever na forma do seguinte produto. Então, se você expandir esse produto que a gente acabou de mostrar, isso é exatamente o que está na linha anterior. E agora fica fácil de ver quem são as raízes da equação característica. Isso aqui é um produto igual a zero, ou seja, esse produto só vai ser igual a zero se isso daqui for igual a zero ou isso daqui for igual a zero. Ou seja, isso é a mesma coisa que exigir que lambda mais 1 seja igual a zero ou que lambda quadrado mais 1 seja igual a zero. E, portanto, eu tenho daqui que lambda é igual a menos 1 ou que lambda é igual a mais ou menos i. Agora, notem que o que esse 3 aqui está dizendo é que esse valor lambda menos 1 ele é raiz 3 vezes dessa equação característica. E, portanto, quando eu for escrever as raízes dessa equação característica, eu vou escrever a raiz lambda menos 1 3 vezes. Agora, as raízes que faltam eu tiro do outro termo, que eu já vi aqui, implicam que lambda tem que ser mais ou menos i. Então, eu completo aqui com as últimas duas raízes, i e menos i. Agora eu tenho 5 raízes escritas e era isso que a gente precisava. Como a equação característica tem ordem 5, eu preciso encontrar aqui 5 raízes. Então, as soluções que cada uma dessas raízes aqui geram são, primeiro, essa primeira raiz, lambda 1, ela é um valor real e, portanto, ela dá origem a uma exponencial real, como a gente já sabe. Então, a primeira solução que eu vou escrever aqui é a solução que vem desse valor lambda 1 igual a menos 1. Então, essa daqui é uma primeira solução para a equação diferencial. Agora, para a segunda solução, eu vou usar essa segunda raiz lambda 2 aqui, que é menos 1. Como eu já usei menos 1 para construir a primeira solução, a segunda solução vai ser e na menos 1x, tudo isso vezes x. Esse x vem do mesmo método que a gente usou para encontrar a outra solução, no caso 2 de equações ordem 2. A gente pode usar o método de D'Alembert para mostrar que a segunda solução vem da primeira e ela é x vezes a primeira. Agora eu olho para essa terceira raiz, como ela também é menos 1, ela vai dar origem a uma exponencial e na menos x, que como já aparece, eu tenho que modificar ela para que ela seja distinta das anteriores. E basicamente o que isso significa é, como eu já usei menos 1 duas vezes, eu vou multiplicar e na menos x por x². Então notem que aqui, essa primeira solução vem dessa primeira raiz. A segunda solução vem dessa segunda raiz e, como a exponencial menos x já aparece na primeira solução, eu tenho que modificar ela multiplicando por x. A terceira solução vem dessa terceira raiz e, como e na menos x já aparece nas outras soluções, eu tenho que modificar até ter uma função diferente. Agora, desse par complexo aqui, eu tiro as outras duas soluções. Pelo que a gente já viu nas aulas anteriores, essas duas raízes da equação característica geram essas funções aqui, cosseno de x e seno de x. Essas duas funções não têm uma exponencial, porque a parte real dessas raízes é zero. Agora, então, eu tenho essas 5 funções que são soluções da equação diferencial. Portanto, a solução geral é dada pela combinação dessas 5 funções. E acabou. Próximo exemplo. Nesse exemplo, eu estou com uma equação, ordem 4, coeficientes constantes, homogênea. Então, para resolver, a gente vai montar a equação característica, que é uma equação polinomial de grau 4. Essa equação característica, eu posso reescrever o lado esquerdo dessa maneira aqui. E, portanto,
para que isso aí seja zero, tudo que está aqui dentro desse parênteses tem que ser zero. Ou seja, isso aí vai ser zero se somente ser lambda quadrado menos 2 lambda mais 5 for igual a zero. Aplicando o Bhaskara, eu vejo que os valores de lambda que satisfazem essa equação são 1 mais 2i e 1 menos 2i. Agora, cada uma dessas raízes aparece duas vezes na equação característica. Esse expoente 2 está dizendo isso. Portanto, as outras duas raízes da equação característica são essas aqui, são as mesmas. Agora eu tenho esses 4 valores de lambda, que era o que eu precisava, né? Já que a equação característica tem ordem 4. Agora então eu vou construir as soluções para a equação diferencial. Desse primeiro par de soluções, eu tenho que essas duas funções aqui satisfazem a equação diferencial. Lembrando, né, a exponencial aqui vem da parte real desses valores lambda e o que está multiplicando aqui x dentro de seno e cosseno é o que vem da parte imaginária desses valores lambda. Agora, para as outras duas soluções da equação diferencial, eu vou usar esse outro par aqui. Esse outro par ele daria origem a essas mesmas soluções y1 e y2, porque são iguais àquele valor lambda1 e lambda2 que está na esquerda. Portanto, as minhas duas soluções y3 e y4 que eu vou encontrar são as anteriores, y1 e y2, multiplicadas por x. Ou seja, as soluções que vêm desse par aqui são dadas por essas funções, exponencial seno e exponencial cosseno, só que como isso já aparece aqui nessas outras duas soluções, eu altero multiplicando por x. Portanto, a solução geral nesse caso vai ser a combinação linear de todas essas 4 funções. E tá aí, essa é a solução geral. Então esse é o método para resolver equações homogêneas com coeficientes constantes. É a mesma coisa que a gente viu para a ordem 2, a gente tem que construir a equação característica, e a partir das raízes da equação característica a gente encontra as soluções da equação diferencial. Vamos passar agora para equações não homogêneas. Então, uma equação linear, ordem n, coeficientes constantes não homogênea, é uma equação que pode ser escrita dessa forma. Então, pelo que a gente acabou de ver, a gente já sabe resolver essa equação quando essa função f é identicamente nula. A gente vai ver agora o método para resolver o caso geral. Como a gente viu mais no início do vídeo, a gente sabe que a solução geral para esse caso não homogêneo é dada por essa soma, onde essa primeira função resolve a equação homogênea associada e a segunda função, aquela yp, é uma solução particular para a equação não homogênea. Usando a equação característica, a gente sabe como encontrar essa função aqui, essa solução geral, desculpa. O que a gente vai ver agora é um método para encontrar a solução particular. E o método que a gente vai ver é o mesmo que a gente viu para a linear ordem 2, que é o método dos coeficientes indeterminados. Ou seja, a gente vai encontrar essa solução particular yp sempre olhando para a função f que aparece na equação, para o termo não homogêneo da equação diferencial. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo 5, eu quero encontrar a solução geral para essa equação linear, ordem 4, coeficientes constantes, não homogênea. Como sempre, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a equação homogênea associada. Então, eu vou pegar a equação diferencial e vou trocar aquele termo da direita por zero. Para resolver essa equação, a gente monta a equação característica. A equação característica é uma equação polinomial ordem 4. E todo esse lado esquerdo eu posso reescrever ele dessa maneira aqui. Isso significa que, para que isso seja zero, a gente precisa ter lambda mais 2 igual a zero ou lambda menos 1 igual a zero. E daqui a gente tira, então, que lambda tem que ser igual a menos 2 ou tem que ser igual a 1. Agora notem que esse 3 aqui está me dizendo que essa raiz lambda igual a menos 2 é uma raiz que aparece 3 vezes. E a raiz lambda igual a 1 é uma raiz que aparece uma vez só. Por isso, as raízes dessa equação característica são dadas por lambda 1, lambda 2, lambda 3, que são iguais a menos 2, e lambda 4, que é igual a 1. Aqui eu tenho, então, 4 raízes, que era o que eu precisava, porque a equação característica tem ordem 4. Portanto, a solução geral para a equação homogênea associada é a combinação linear das soluções que vêm de cada um desses valores lambda. Esse primeiro termo, e na menos 2x, vem dessa raiz aqui. Esse segundo termo, x e na menos 2x, vem dessa raiz e do fato de que eu já usei lambda menos 2 uma vez. Esse outro termo aqui
vem dessa terceira raiz e do fato que eu já usei menos 2 duas vezes anteriormente. Então, por isso que aparece esse x². E por último, eu tenho esse e na x que vem dessa raiz aqui, lambda igual a 1. E, portanto, está aqui. Essa é a solução da parte homogênea da equação diferencial. Vamos apagar essas contas e deixar só essa expressão de YH. Agora, para encontrar a solução particular, eu vou olhar para o termo não homogêneo. O termo não homogêneo é uma função exponencial. Portanto, eu tenho que procurar por uma solução particular que tenha essa função exponencial. Porém, notem que essa função constante na menos 2x, ela já aparece aqui na solução da parte homogênea. Então, não tem como essa função constante na menos 2x satisfazer a equação não homogênea. Então, a gente precisa alterar essa yp. E para isso, o método de alterar é sempre o mesmo. Eu vou pegar e multiplicar toda essa expressão por x. Agora, notem que constante x na menos 2x também já aparece aqui na parte homogênea. Então, esse formato de yp não funciona. Então, eu vou alterar de novo esse formato yp. Para alterar, sempre da mesma maneira, vou multiplicar tudo por x. Agora eu olho para esse novo formato. Aqui eu tenho constante x² e na menos 2x, que também já aparece na parte homogênea. Constante x² já aparece aqui na solução YH. Portanto, esse formato da yp não funciona. Então, eu tenho que alterar mais uma vez. E para isso, eu vou multiplicar de novo por x. E agora, eu tenho constante x³ na menos 2x. E isso não aparece mais na parte homogênea. Ou seja, esse formato aqui não é solução da parte homogênea da equação diferencial. Portanto, esse formato aqui é o formato correto. Então, a gente vai usar yp com esse formato aqui para encontrar a solução particular. Para determinar o valor dessa constante que aparece em yp, eu vou substituir essa função na equação diferencial. Vou pular aqui algumas continhas, depois de várias simplificações, a gente fica com essa equação aqui para essa constante e. A gente pode cancelar essas exponenciais que aparecem e, portanto, a constante e precisa satisfazer essa equação, que implica que e tem que ser igual a menos 1 sobre 9. Portanto, a solução particular é dada por essa função aqui. Menos 1 sobre 9, x³ e na menos 2x. Como eu já tenho a expressão para a solução geral da parte homogênea, já tenho a solução particular, eu já posso montar a solução geral da equação diferencial não homogênea. Portanto, a solução geral é dada por toda essa função aqui. E é isso, acabou. Próximo exemplo. Nesse exemplo 6, a gente tem uma equação linear, coeficientes constantes, ordem 4, não homogênea. O que eu quero fazer aqui é determinar só o formato da solução particular. Não quero encontrar a solução particular, só quero determinar o formato que a solução particular vai ter. Então, para isso, de qualquer maneira, a gente tem que resolver a parte homogênea da equação. Então, vou escrever aqui a equação homogênea associada. Para resolver essa equação, a gente monta a equação característica. E notem que o lado esquerdo pode ser escrito dessa maneira aqui. E, portanto, para que lambda satisfaça a equação característica, eu preciso ter lambda mais 1 igual a 0. E isso só acontece se lambda for igual a i ou lambda for igual a menos i. Além disso, cada uma dessas raízes i e menos i aparece duas vezes na equação característica. Assim, as 4 raízes da equação característica são i menos i e i menos i de novo. Assim, a solução geral da equação homogênea associada é dada por essa expressão. Essas duas primeiras funções, a cosseno mais b seno, elas vêm desse par de raízes complexas, e essas duas outras soluções vêm desse segundo par e do fato de que esse par é o par anterior repetido. Por isso que aparece esse x multiplicando seno e cosseno. Então tá, deixa eu limpar um pouco a tela e deixar só a expressão para a solução homogênea. Agora, para encontrar o formato da solução particular, a gente olha para o termo não homogêneo e o que está aparecendo aqui. Essa f de x ela é um polinômio de ordem 1 vezes uma função trigonométrica mais um polinômio de ordem 0. Assim, o primeiro chute da minha solução particular vai ter que ser essa combinação aqui. Eu tenho polinômio de ordem 1 vezes cosseno
mais polinômio de ordem 1 vezes seno. Lembrando, né, sempre que aparecer seno ou cosseno no termo não homogêneo, a solução particular vai envolver seno e cosseno. Então, o que eu acabei de montar nesses dois primeiros termos da YP vem desse primeiro termo da f. Como esse primeiro termo é polinômio cosseno, a YP vai ter que ser polinômio cosseno mais polinômio seno. O último termo da f é um polinômio de grau zero, então aqui eu coloco mais um polinômio de grau zero. Tá, esse é o primeiro formato, então, para a solução particular. Para ter certeza que esse formato está correto, eu preciso olhar para cada um desses termos e ver se isso já não aparece na solução YH. Vamos olhar para o primeiro termo. Aqui eu tenho constante x cosseno. Só que constante x cosseno já aparece aqui. Da mesma maneira que constante x seno também já aparece aqui. Portanto, eu tenho que alterar essa YP para que isso não aconteça. Então, vou alterar esse primeiro formato que a gente propôs para YP. Para alterar, é sempre da mesma maneira, vou multiplicar aqueles termos por x. Notem que eu não estou multiplicando esse último termo aqui por x, né? É porque esse termo não tem a ver com os outros, né? Ele não tem relação com essas funções seno e cosseno, e é por isso que ele fica intacto. Agora a gente olha de novo para esses termos da YP e vê se não tem mais nenhuma repetição. Então o primeiro termo que aparece aqui na YP é x constante x cosseno. Isso é a mesma coisa que E1x² cosseno x. Esse termo não aparece na função YH, então tá ótimo. Agora vamos olhar para o segundo termo que aparece. O segundo termo que aparece é x constante cosseno, ou seja, constante x cosseno x. Esse termo, constante x cosseno x, já aparece aqui na YH. Portanto, a gente não pode deixar esse termo. A gente vai ter que alterar essa função de novo. A mesma coisa está acontecendo aqui no segundo termo, né? Eu tenho x constante seno. Isso já aparece também na YH. Portanto, eu tenho que multiplicar tudo isso envolvendo seno e cosseno de novo por x. Então, multiplicando por x, eu obtenho essa nova função YP. Deixa eu limpar um pouco esses riscos. Tá, uma vez que a gente alterou o YP, a gente tem que fazer toda a análise de novo. Então, primeiro termo é x² constante x cosseno, que é a mesma coisa que constante x ao cubo cosseno, que não aparece na YH. Então, ok. Próximo termo, x² constante cosseno, então fica constante x² cosseno, que também não aparece na equação. Então, esse termo fica assim. Próximo termo, x² constante x seno, então fica constante x ao cubo seno, que também não aparece na YH. E próximo, x² constante seno, então fica constante x² seno, e que também não aparece na YH. Então, nenhum desses termos aparece na YH, então tá certo. O último termo aqui é só constante, e isso aqui também não aparece na YH. Não tem liberdade para a função constante na YH. Portanto, acabou. Assim, o formato que a minha YP tem que ter é esse formato aí. Ou seja, a YP tem essa cara aqui. Como aqui a gente só quer saber qual é o formato que a YP tem que ter, o formato é esse. Se a gente quiser encontrar de fato quem é a YP, a gente precisa encontrar quem são essas constantes E0, E1, F0, F1 e G. Só uma observação, a solução particular ela nunca pode ter liberdades, né? Não pode ter constante arbitrária na solução particular. Porém, o que a gente está pedindo aqui no exemplo é só o formato da solução particular, e não a solução particular mesmo. Por isso que a gente para aqui com essa expressão para YP. Então tá, acabou. Até a próxima. Tchau!